Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, foi divulgado ontem o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, IPCA 15, que somou 1,2% neste mês, que é a maior taxa para outubro desde 1995. E ainda de acordo com o IBGE, que divulgou os dados, também foi o maior resultado mensal em mais de 5 anos. Agora, a prévia da inflação oficial no país acumula uma alta de 8,3% no ano e 10,34% em 12 meses. E nós tivemos aí um novo aumento dos combustíveis ontem. Tudo indica, não só por esse índice, mas também por outros que já foram divulgados, que a inflação não vem perdendo fôlego no Brasil, Fausto? Não, Glauco, não vem perdendo fôlego no Brasil e, de alguma forma, o conjunto da população vem sentindo ali na vida real, ali na compra do supermercado, na bomba de combustível e principalmente no botijão de gás, o impacto disso. O impacto da inflação na vida das pessoas é uma redução real no seu poder de compra, uma redução real no seu rendimento e que, de alguma forma, está influenciando decisivamente o aumento da pobreza no Brasil. Quando a gente olha para os índices e a gente vai olhando, de certo modo, mês a mês o que tem acontecido, é que a inflação continua ganhando força e ela ganhando força principalmente a partir dos preços administrados pelo governo, que é o caso principalmente dos combustíveis, aí isso tem muito a ver com a política de preços da Petrobras. É bom lembrar que esse índice não incorpora o aumento de preços dessa semana, esse índice pega o momento anterior. Ao mesmo tempo, a gente está vendo o preço da energia elétrica subindo, e aí tem muito a ver com a política de preços aí vinculados à tarifação pelas bandeiras, e ao mesmo tempo a gente ainda está vendo alguns efeitos bastante significativos na parte de inflação de alimentos. Por outro lado, a gente sabe também que, de alguma forma, o impacto do câmbio, que tem a ver agora com essa alta aí nessa discussão de teto, de não teto, do atual governo, vai acabar impactando muito provavelmente preços para o próximo período, e de alguma forma a gente vai ter aí um ano bastante difícil do ponto de vista da inflação. E ao mesmo tempo, Glauco, a gente está assistindo uma escalada da taxa de juros. Hoje tem reunião do Copom, que vai discutir de novo a questão dos juros, e muito provavelmente todos os indicadores e o próprio mercado esperam uma alta bastante acentuada da taxa de juros. E aí a gente vai continuar vendo a incongruência da atual discussão. Enquanto de um lado a gente vai ver ali a questão da discussão, se tem ou não tem 80 bilhões para garantir uma melhora aí no Bolsa Família para um conjunto importante de famílias, a gente vai ver a discussão rapidamente dos juros sendo elevado e que vai custar muito mais caro do que a própria discussão aí se mexe ou não mexe na possibilidade de colocar recursos para as famílias mais pobres. Quando a gente vai olhando isso, a gente vai olhando como o Brasil, de alguma forma, está desgovernado, uma vez em que busca-se reduzir uma movimentação econômica, reduzir o dinamismo econômico para conter uma inflação. Na verdade, tem como principal causa o próprio governo e as escolhas que o governo coloca, especialmente nos preços de energia e combustível. Isso é importante ressaltar, Fausto, porque o discurso do governo é sempre aquele de que a inflação é um fenômeno mundial, em decorrência da alta das commodities. Obviamente, isso influencia também aqui, só que dados, inclusive da OCDE, mostram que o Brasil, por exemplo, é o país com maior inflação entre as nações do G20. E o David Bacelar, que é coordenador geral da FUP, Fausto, ele mostrou aqui um dado de que nos últimos 5 anos, de outubro de 2016 a outubro de 2021, que é justamente o período em que foi adotada essa política de preços atual da Petrobras, as altas na refinaria foram de 107,7% para a gasolina, quer dizer, mais do que dobrou, de 92,1% para o diesel e de 287,9% para o gás de cozinha. Nesse mesmo período, a inflação foi de 25,4% e o salário mínimo não teve ganho real, tendo também aí uma reposição de 25%, inclusive abaixo da inflação. Então, a culpa do governo é bastante evidente nessa taxa inflacionária que o país vive hoje. Não há a menor dúvida, em especial essa opção
de colocar os preços de combustíveis vinculados à dinâmica do mercado, uma vez em que, de fato, a gente olha a questão do combustível, o combustível no Brasil está muito longe de liberdade de mercado. O combustível no Brasil hoje, ele é vinculado à principal política de preços da Petrobras, que é uma estatal que tem o seu papel bastante importante e que, na verdade, vem sendo utilizada para ampliar os lucros dos seus acionistas. A Petrobras vem sendo administrada como uma empresa privada e, de alguma forma, vem sendo construída essa política que tem ajudado de certo modo, colocar a inflação em outros patamares. E, ao mesmo tempo, né, vamos lembrar que ontem o Guedes também solta mais uma das suas pérolas, aí, mais uma das suas bombas de fumaça, dizendo que agora ele vai privatizar a Petrobras. Acho que essa é uma discussão que precisa ser trazida aqui, trazida em vários espaços e ser discutida, porque de alguma forma o que a gente vai vendo, então, é colocar mais do mesmo para tentar resolver problemas que, na verdade, não são o problema de fato. O governo tem uma opção muito complicada com relação à política de preços de combustíveis. Essa dinâmica vem colocando dificuldades para administrar a questão da inflação, e a inflação está impactando todo o conjunto de preços da economia, da economia em geral, em especial aí vinculados aos diversos setores que de alguma forma tem a questão logística como um preponderante. Do outro lado, você tem uma elevação sistemática dos juros que tem impactado diretamente as contas públicas, e aí na outra ponta aí a gente vai vendo um discurso de um ministro, o ministro da Economia, que de alguma forma tenta o tempo todo, de um lado, jogar a culpa para os estados, algo que não faz o menor sentido, e de outro lado, ele fica tentando avançar pautas que a gente sabe, na verdade, vai levar como consequência uma deterioração ainda maior do Estado brasileiro. Esse debate, por exemplo, de privatização do Estado, da Petrobras, a gente sabe que é algo que já vem, de certo modo, acontecendo, em especial porque eles estão vendendo a Petrobras em pedaços, mas, de alguma forma, ele tenta sinalizar aí para o mercado que a maior empresa, a empresa mais importante do país, de alguma forma vai acabar sendo no leilão e por bacia das almas, por valores muito menores do que deveria, do que ela efetivamente vale, mas mais importante do que isso, ela vai avançar em relação aí à sua desestatização e principalmente a perda aí do controle do governo brasileiro. Isso é um absurdo. A gente já sabe que pode acontecer com a privatização da Petrobras e a gente está assistindo, né? A questão só da elevação aí do preço dos combustíveis no último período mostra o que significa você colocar toda a política energética na mão da iniciativa privada e que a gente sequer sabe quem vai ser, muito provavelmente grandes complexos internacionais. De novo, o atual governo tenta um movimento muito rápido de vender o país aí no mercado, vender barato, e, além de tudo isso, simplesmente perdendo muito da nossa capacidade de construção de um futuro melhor para o nosso país. O debate o debate está posto, há muitas divergências e há muita discussão em relação a tudo isso, mas de alguma coisa a gente vai vendo como o atual governo opera. Ele opera a partir dos interesses próprios, opera numa mediação ali com o mercado, e nessa relação de mercado, um governo sem política, a gente vai vendo que o Brasil vai perdendo soberania, a qualidade de vida do povo vai diminuindo, e aí, objetivamente, como a gente começou a conversa, a inflação vai mostrando quanto tudo isso está desequilibrado. E Fausto, observando aqui os dados ainda do IPCA 15, né, com os combustíveis e energia elétrica puxando a inflação, o IBGE mostra que 8 dos 9 grupos pesquisados tiveram alta nessa prévia da inflação de outubro. Isso já sinaliza o chamado espalhamento da alta de preços e o Brasil acaba correndo o risco de trazer de volta aquela cultura inflacionária que nós já tivemos em outros períodos, o que pode ser muito grave, já que temos aí a perspectiva de um crescimento muito baixo, até de recessão de 0,5%, né? Segundo o Banco Itaú, que qualifica isso como recessão moderada para o ano de 2022, ainda com elevação do desemprego, Fausto? Glauco, aí é o drama que nós estamos vivendo, né? Quando a gente olha uma inflação que de alguma forma está avançando para outros grupos, e de outro lado o Banco Central começa a apertar a política monetária, e apertar a política monetária significa transferir recursos da economia real para o mercado financeiro, para o aumento dos juros. Isso, de certo modo, é um movimento para tentar estrangular, em especial, a alta de preços no setor de serviços, né?
Então, o que você faz? Você não controla os preços essenciais, em especial é vinculado a combustível e energia. Essa inflação ela vai avançando por dentro dos outros setores, isso está muito claro, até porque num país continental como o Brasil, a questão logística é sempre muito importante. Os combustíveis historicamente influenciam vários outros preços, e a gente vai vendo, em compensação, o que você faz é jogar o país cada vez mais para um processo recessivo para tentar conter essa alta de preço, essa escalada de preço. De novo, é como se você tivesse usando um remédio muito forte para uma determinada doença, quando na verdade você precisava usar um remédio muito mais simples, uma doença muito menor. Então, assim, o que nós estamos assistindo no Brasil hoje é de uma incapacidade de gestão da política de preços bastante grande, que tem levado a tudo isso. Tem levado, de um lado, a um Brasil que vai perdendo renda, né, vai retirando renda dos mais pobres pelo movimento inflacionário, e de outro, você vai ampliando as perspectivas de crescimento e já entrando num quadro muito provavelmente de recessão para o ano que vem, ou seja, numa economia efetivamente parada e que, de novo, vai impactar principalmente a questão de preço e a questão de renda dos trabalhadores. Quando a gente olha para esse cenário, a gente vai vendo um cenário muito ruim no pensar do ano que vem. Um cenário em que, de alguma forma, você vê aí uma economia que não cresce e, ao mesmo tempo, uma renda média do trabalhador que vai sendo reduzida, e inevitavelmente um aumento de desemprego, uma piora nas condições objetivas de vida. Esse é um debate bastante importante que precisa se fazer. Afinal de contas, qual é a política de desenvolvimento e crescimento que a gente vai construir, vai propor para esse país, uma vez que está muito claro que essa política atual não só não tem dado certo, como ela tem, na verdade, ampliado a nossa desigualdade, tem concentrado renda e tem, de certo modo, mostrado a sua ineficácia, né? Uma vez que, não tendo mercado consumidor, as pessoas cada vez com menos recursos para consumir, cada vez mais você vai vendo um Brasil aí que vai patinando e vai entrando nessa década, né, nessa segunda década aí do século XXI, muito aquém das suas possibilidades, muito aquém das suas necessidades. Esse é um debate que precisa ser feito, a gente está assistindo, hoje é um capítulo bastante importante, essa reunião do Copom vai mostrar um pouco do que a gente está falando, um pouco dessa política aí que está sendo desenhada, e a gente vai vendo, como a gente viu recentemente aí nos áudios aí do banqueiro, como que, de fato, o Brasil opera muito mais para os interesses daqueles que muito têm e despreza, em grande medida, a necessidade dos mais pobres, a necessidade da maior parte da população. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.